Ministério Público Federal move a ação para que a Polícia Rodoviária Federal não participe de trabalhos fora de rodovias. A ação ocorre em razão da participação desse tipo de polícia em 3 ações que deixaram vítimas no Rio de Janeiro. O descumprimento estaria sob pena de multa de R$1 milhão por cada participação realizada em operações. Apesar de não citada na ação, a polícia também está envolvida na investigação da morte de Genivaldo Santos, em Ubaúba, no porta-malas de uma viatura. Amanda Klein, por algum motivo, essas polícias são especializadas nas atividades, na fiscalização de rodovias, deveriam ser exclusivas dessas funções? Claro, né, que a gente saiba, não tem nenhum beco, nenhuma rua federal na Vila do Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Então, a gente só está pedindo aqui que as polícias cumpram a lei e se atenham cada uma à sua função. É óbvio que você pode ter um trabalho integrado dessas polícias, federal, rodoviária federal, civil, militar, quando houver necessidade e quando aquilo demandar a atuação da polícia e que isso tenha alguma associação, algum vínculo com a atividade para a qual aquela polícia foi talhada. São 2 casos completamente diferentes, a participação da Polícia Rodoviária Federal na Vila Cruzeiro e na morte de Genivaldo, né, que aconteceu no Sergipe, mas infelizmente até pelo espaço temporal, elas podem indicar alguma coisa sobre essa cultura mais violenta da polícia e isso se integra ao que nós vimos o nosso repórter trazer aqui sobre a Guarda Civil Metropolitana em São Paulo. Então é o tipo de ação que tem que ser coibida, esse uso excessivo da violência, da força, muitas vezes acabam em morte, como aconteceu no caso de Genivaldo. Então não adianta só fazer manifestação para falar sobre essas polícias. A gente sabe que a maioria desses homens, é verdade, são homens valorosos que estão cumprindo o seu dever e enfrentam uma série de dificuldades, por exemplo, os baixos salários. Então tudo isso tem que ser reconhecida, a valorização da carreira policial tem que ser reconhecida por todos os governantes e os governantes de esquerda têm maior dificuldade em fazer isso, mas por outro lado é forçoso reconhecer também que há uma cultura de violência e de força excessiva nessas polícias e isso precisa ser enfrentado e modificado. Roberto, quais providências devem ser tomadas? Em relação a esse caso, é preciso a gente entender do que a gente está tratando. Nós vivemos no Brasil. O que ocorre no Brasil em termos de criminalidade não tem paralelo no mundo ocidental. O Brasil já chegou a ter 63 mil homicídios por ano. No Brasil ocorrem mais de 2 milhões de assaltos por ano, dos quais apenas 2% são esclarecidos. Aqui no Rio de Janeiro, só no município do Rio, existem mais de 1.400 comunidades que são ocupadas pelo narcotráfico. Nessas comunidades existe um exército estimado em 55 mil homens armados, com fuzis, com granadas e, como nesse caso da Vila Cruzeiro, usando até uniforme de combate. Nesse contexto, me causa um tremendo espanto ver que a preocupação do Ministério Público Federal é coibir a ação da polícia. Quem tem o mínimo de familiaridade com segurança pública sabe que polícia, quanto mais, melhor. Os Estados Unidos têm mais de 16 mil forças policiais. Essa é uma das razões pelas quais a taxa de homicídios dos Estados Unidos é 1/6 da do Brasil. É difícil entender essa obsessão com a, entre aspas, violência policial e uma cegueira total para a violência absurda, obscena e onipresente do crime aqui no Brasil.